Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um GTS Agrocast, um podcast criado do agro para o agro. Este podcast da nossa GTS do Campo, para quem já viu outros episódios, é um podcast com muita inovação, com muita troca de ideias, com bastantes convidados e, como nós comentámos desde o início, vamos ter conversas de culturas, de vários temas, de muita inovação, muita tecnologia virada para o campo. Antes de iniciarmos o episódio de hoje, meu nome é Mário Frank e estou acompanhando vocês em mais um episódio do GTS Agrocast. E antes de começarmos o episódio de hoje, gostaria de vos pedir que nos acompanhem nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn e deem lá um joinha no nosso canal do YouTube, compartilhem com os vossos amigos, com os vossos colegas, porque o material é de muito interesse técnico. Então, para começarmos e antes de começarmos o episódio de hoje, sempre temos uns bons convidados. Hoje vamos ter convidados que já são conhecidos, acho que já participaram em outros dos nossos podcasts e, como bom cavalheiro que eu tento ser, vou começar por primeiro pedir que a nossa convidada, a Bruna, a nossa gerente de marketing, se apresente um pouquinho mais. E aí, Bruna? Muito obrigada, tudo bom? Mário, tudo bem, Rafa? É um prazer estar aqui novamente e eu já chego com novidades, porque agora também estaremos na plataforma do TikTok, então não deixem também de acompanhar nosso conteúdo lá. Agradeço fazer parte de mais um episódio que vem com muitas novidades e dividir com o Rafa aqui, né? Todas as informações, partilhando muito conhecimento e inovação. Obrigado, Mário. Obrigado, Bru, mais uma vez pelo convite, toda a equipe da GTS. Bom, para quem ainda não me conhece, eu já participei dos outros episódios também, então isso é muito bacana. Fica o convite para o pessoal assistir os episódios anteriores. Eu sou o Rafael Fer, eu sou gerente de P&D da GTS e fico responsável, então, por dar todo o suporte e ajudar a equipe como um todo nessa parte mais técnica em diversas culturas que a gente atua, né? Isso mesmo, Rafa, e participando juntos mais uma vez, né? Fazendo essa interligação entre o P&D e marketing para trazer muito conteúdo para o pessoal. Perfeito. Valeu, turma. Sim. Uma vez mais, obrigado pela vossa presença. E hoje o tema básico é inovação, que é o nosso DNA, o DNA da GTS do Campo. E hoje vamos dar a conhecer o nosso AgroMaster e também o poder da aceleração fisiológica. Então são dois temas bastante interessantes que hoje vamos aqui abordar. E como inovadores, a GTS não é só inovadora em soluções de bioestimulação, de nutrição especial, de serviço, de entregar resultados para os clientes, mas é também uma empresa inovadora na sua comunicação. E então, esse ano, decidimos realmente criar uma coisa nova, uma nova forma de comunicar com todos os nossos clientes, com todos os nossos assistentes, que é o tal do AgroMaster. Que é o AgroMaster, sobre isso que vamos falar daqui a pouco e vou pedir aos especialistas para me ajudarem nisso, mas o AgroMaster vai ser o primeiro reality show do agro para o agro. Vão ver como vai ser extremamente interessante, mais uma ideia inovadora, com montes de coisas técnicas, com montes de trocas de tecnologia, sustentabilidade e uma competição bastante interessante entre os participantes. Não é isso, turma? Isso aí. E aí, me contem um pouquinho mais para esta turma, para entendermos o que é o AgroMaster, vamos lá? Com certeza, como você já deu um spoiler, o AgroMaster vem aí sendo como o primeiro reality show do setor sucroenergético. Nós teremos competidores que serão usinas e ali vão estar desenvolvendo manejos para a cultura da cana-de-açúcar e nós vamos também ter a oportunidade de conseguir juntar todo esse conhecimento, ter cada vez mais um canal de comunicação aberto para avaliações, para entendimento do que é feito, como está sendo feito. E nada melhor do que um reality show combinar
desafios, estratégias e também ter todo um viés técnico. E já que a gente está falando de itens técnicos que fazem a diferença lá no final, Rafa, conta mais um pouco pra gente como que vai ser. Legal. É o especialista, vamos lá. Vamos transformar, né, desafios em conquistas. Desafios em conquistas, vamos lá. Muito importante. Conta aí pra nós, Rafa. Não, esse material, esse evento realmente vai fazer um barulho no mercado. Como a gente falou mais uma vez, a GTS vem inovando, né? Não só nas soluções, mas na forma de comunicação como um todo. Então, realmente, estou muito empolgado com o Agromaster. E para explicar um pouquinho, assim, sem dar muito spoiler pro pessoal, Sim. né? Mas como você comentou, é Mínimo necessário. Exato. Necessário. É muito legal aliar toda a informação, o networking, né? A troca de conhecimentos e sempre ter esse viés mais técnico, então isso é muito bacana. Basicamente, o Agromaster ele vai funcionar da seguinte forma: ele vai ser sediado em uma usina no Nordeste, então a gente... Fazer no Nordeste, correto? Exato, vai ser no Nordeste, exatamente. Então a gente selecionou uma usina ali, que vai ser a sede, e então, junto com a aproximação com o corpo técnico dessa usina, a gente selecionou algumas áreas mais homogêneas, que estão capacitadas para receber, né, o evento. E então nada melhor do que começar do início, né, sem ser meio redundante. Mas então a cana-de-açúcar, como o pessoal sabe, é uma cultura semi-perene, tem vários cortes. Mas para começar a primeira temporada do Agromaster, a gente vai começar pelo plantio. Então são de 10 a 12 participantes, mais ou menos. Pessoal, e os participantes são usinas. Então Exato. são usinas competindo. Olha a magnitude desse evento e o nosso pioneirismo. Exatamente. Conseguimos reunir um timaço, hein, Mário? Opa! Vamos saber depois, vocês vão ver depois. É isso aí. Conta. Então, basicamente assim, vai ter as áreas, nós vamos dividir nos participantes, que seriam os tratamentos, e cada usina, né, que está participando, o convidado, ele vai poder escolher o manejo, vai poder escolher o manejo que ele vai trabalhar durante o ciclo. Então, vai definir a estratégia com base nas informações que a gente vai passar sobre aquela área, né, análise de solo, condição histórico pluviométrico, Trabalho básico. Trabalho de base, exatamente. Né? Foi a preparação do solo. Exatamente. Todo o detalhamento técnico, a gente vai munir o pessoal de informação e com base nisso eles vão definir a estratégia que eles vão levar, né, pro Agromaster. Como eles fariam, exatamente como eles fazem nas usinas dele, em cada usina, como eles fazem o manejo, né? Exato. Para eles mesmo, com a experiência deles, explicarem e aplicarem, junto com outros concorrentes, como é que eles realmente conseguem suas boas produtividades, né, Rafa? Como é que é isso? Exatamente isso, Mário. E que nem eu comentei, né, a gente optou pela primeira temporada como vai ser o início de tudo, então nada melhor do que começar pelo começo, né, sem ser redundante. Então a gente começa, o primeiro posicionamento vai ser pelo plantio. Então eles vão escolher, né, a estratégia que eles vão querer para o plantio, conforme a cana for crescendo. Isso já vai ser determinado antes, vai ter as entradas para a parte vegetativa, a parte de maturação, e cada um com a sua estratégia e seguindo o seu objetivo ali, né? E Rafa, a GTS vai ter também uma parcela ali, né? Exato, exatamente. A gente, como GTS, também vai ter um tratamento que a gente vai participar. Então a gente vai ter o nosso próprio manejo, que a gente chama do nosso programa Squad, que é um estudo técnico que a gente faz, e assim como os participantes, a gente também vai analisar as informações e vai posicionar um manejo que a gente considera o ideal, digamos assim. Perfeito. No fundo, pessoal, é simples. É um encontro que vai ter muita troca técnica. Esse é o mais No importante. fundo, o mais importante é isso. Nós estamos fazendo algo totalmente inovador que vai permitir que as usinas participantes se juntem, se encontrem várias vezes e que tenham vários debates técnicos justificando qual é o manejo que cada uma faz. Neste caso, eles vão ter à disposição o portfólio que a GTS tem e eles vão escolher dentro do portfólio da GTS para cada momento do canavial, eles vão poder escolher com base no manejo que eles estão acostumados a fazer em cada usina. E tem uma vantagem.
todos vão partir da mesma base. Sim. Então ali, o que é que nós vamos ver de diferença? Provavelmente é o que vai ser a diferença no manejo de cada um. Mas isso vai ser extremamente importante, por quê? Porque todo mundo vai acompanhar, inclusive, como o Rafael pode nos explicar, nós vamos ter um acompanhamento externo, totalmente, como é que vai funcionar? Exato, como é que vamos vai. acompanhar essa história das produtividades? Sou eu, são vocês? Quem é que vai fazer? Conta aí. Conta, mas não conta muito. Não contar tudo, então vamos lá. Não, pode deixar. Para não ter, para não falar que tá puxando a sardinha pro nosso lado, né? E para Ou pro lado de uma das usinas, né? Exatamente. Exatamente. A gente vai contar com uma empresa parceira, uma empresa terceirizada, onde a gente vai delegar, né? Vai colocar a missão para eles fazerem toda essa biometria, acompanhamento técnico e validar de fato o resultado. Então, assim, sem dar muito spoiler, mas é uma empresa que já tem um bom histórico na montagem, instalação, acompanhamento de campos, ensaios agronômicos. Então é um pessoal que já está habituado a fazer um trabalho técnico de campo com cana-de-açúcar. Então a gente vai contar com essa parceria para poder validar os resultados, né? Tudo vai. Perfeito. E outro spoiler que nós vamos dar, mas não é só isso. Vamos ter várias dinâmicas no campo, nos acompanhamentos, enfim, e com essas dinâmicas a turma pode, enfim, ir ganhando algumas vantagens. E essas vantagens. Mas essas nós não vamos falar, isso é para depois, para o momento certo, né? Então, como o Rafa estava comentando, temos o programa Squad. O que é o programa Squad? É um programa de consultoria da GTS, e como nós temos esse programa de consultoria, terá uma área que vai ser feita com a própria GTS através da nossa consultoria. Então, nós vamos dizer o que nós faríamos ali de manejo e vai ser comparado com todas as outras usinas que vão participar, e depois, no final, como é que vai acontecer? E quem produzir mais, quem produzir menos, o que é que vai acontecer, Rafa? Essa questão da premiação, Mário, é bem interessante, porque ela vai contar justamente com o SCOD. Então, o primeiro colocado, ele vai ser premiado em 300 hectares de SCOD, do projeto da consultoria SCOD. O segundo colocado com 200 e o terceiro colocado com 100 hectares de SCOD. Aí, só para resumir, né, o SCOD, ele é um programa de consultoria da GTS, é um programa onde o nosso SCOD, né, o nosso esquadrão, ele é multidisciplinar. Então, são várias cabeças pensando com o mesmo objetivo, né? Desde a área técnica, área comercial, marketing, todo mundo analisando aquele desafio, aquela problemática, isso de uma visão muito macro, né? E não só de fato no que a gente atua, onde a gente é especialista em nutrição e estimulação. Perfeito. Mas por ser uma consultoria, então a gente analisa o contexto como um todo. E é extremamente personalizado para cada cliente. Os que já fazem parte, aqueles clientes que já estão dentro do squad, eles têm todo o material personalizado. Exato. E nós avaliamos todas as situações em diversos momentos. Com certeza. Para exemplificar, assim, a gente avalia a questão de calagem, né? Como está sendo feito o uso do calcário, compactação de solo, precipitação. Extrapolando. Exato. Né? É realmente uma consultoria agrícola focada no universo ali da área que a gente está, né? Então, vai ser muito interessante essa premiação para os 3 vencedores, porque através dessa consultoria a gente vai conseguir agregar e elevar a produtividade daquele canavial, daquelas áreas, né, que contemplam o SCOD. Sim. Vai ser bem interessante. E realmente, como o Rafa falou, tudo começa com o plantio, né? Exato. E o plantio é um momento chave para o canavial, né, turma? Então, esse plantio precisa fazer com que a cana cresça rápido. Ela tem que ser acelerada o mais rápido possível, ela tem que ser enraizada rapidamente. Ela tem que, para quem está nos assistindo ou escutando, sabe a importância daquela cana ir rápido para ela abafar as invasoras, né? Então, para isso a gente tem que acelerar fisiologicamente a cana, né? Tem que fazer com que aquela cana cresça muito rápido, que enraize, e nós sabemos que 70% da cana está debaixo do solo. Então, quanto melhor a cana estiver debaixo do solo, melhor depois vai ser aquele desenvolvimento vegetativo. E nós sabemos que o início, como tudo, como em todas as espécies, né, um início sempre difícil, né? Não só na cana, mas nós estamos aqui com
2 pessoas que têm nenéns e nós sabemos que neném, depois de nascido, é tudo novo para ele, né? Então é uma série de estresse. Tem muito estresse, então sabemos que ele é bem nutrido, bem tratado e tudo isso, lá na frente vai ser um cara forte, vai ser um cara com mais resistência, né? Com mais resistência, né? E isso é como acontece com a cana. A gente tem que tratar a cana do mesmo jeito. Às vezes a gente vê alguns produtores, algumas usinas dizendo a fazenda assim mais o básico, mas o básico hoje já não é suficiente, né? Porque o clima está mudando, as variedades mudaram, então tem que se fazer algo mais, né? E para isso, nós desenvolvemos um programa com várias soluções exatamente para acelerar fisiologicamente a cana, né? E ali nós precisamos de várias coisas, mas o Rafael conhece melhor que nós. O que é que faz parte do programa de aceleração fisiológica para dar um bom start ali? Legal, Mário. Essa questão da analogia ali com os nenês foi muito bacana, faz muito sentido. Porque quando a gente começa da forma correta, né, isso tem todo um reflexo pro resto da vida, do caso do nenê, ou pros vários cortes aí. Canavial, perfeito. O canavial é uma cultura semi-perene, então a gente tenta fazer ele virar uma perene, entre aspas, né? Então quanto mais cortes a gente conseguir capacitar esse canavial de ser produtivo, com certeza é benéfico. Porque um custo do plantio hoje, vamos dizer na média, vamos chutar aqui, não é chute, é algo que a gente conhece, está na faixa dos 12 mil ou mais reais por hectare. Imagina uma usina com 15 mil hectares, 20 mil hectares, ou que tem que plantar 3 mil. Então, se fizer 6, 7, 8 cortes, esse investimento vai ser diluído, né, pelo tempo, né, desde que continue com produtividade. Exato. E como é que a gente consegue isso, Rafa? Isso aí é bem bacana, Mário. Quando a gente fala do início, né, do processo de enraizamento, os principais pontos que o pessoal lembra é basicamente assim, a fixação, né, da planta ali no solo. Claro. E o que mais se ouve falar é a questão de absorção de água e nutrientes. Mas eu sempre comento assim que a raiz também tem um outro papel fundamental para um bom desenvolvimento da parte aérea como um todo, né, da planta como um todo, que é a questão da produção hormonal. Sim. As raízes, elas são um dos principais pontos de produção de um dos hormônios de crescimento, né, as citocininas. Então, na parte do meristema apical, que é a pontinha das raízes, vamos dizer assim, é um dos principais pontos de produção desses hormônios. Então, quanto mais a gente der condições para essa planta, para essa cana, né, formar o seu sistema radicular, crescer uma raiz mais robusta, mais vigorosa, mais pontos de produção de hormônios benéficos ali de crescimento ela vai ter. Então isso tem todo um reflexo na parte aérea e que com certeza vai dar o vigor para os vários cortes que a gente quer que esse canavial tenha, né? Mantendo um ganho produtivo. Com certeza. A ancoragem dela no solo também. Exato. Muito importante. Sem dúvida. Exatamente. Então, assim, pensando nesse universo assim, de plantio, né? A gente tem o programa de aceleração fisiológica, que o Mário comentou, e dentro desse programa a gente tem algumas soluções. Por exemplo, o Dowsley Black com o Carb Groove, essa dobradinha vai muito bem. Show de bola. Tem usinas que posicionam o Eficacicana, o Dowsley Black. Com o Dowsley Black, exatamente. Tem o Ava Denali. E também a gente tem a linha de biofuncionais, né, Mário? Uma linha recente que a gente começou a trabalhar dentro da GTS e que tem sido um grande sucesso. O que é isso, biofuncionais? Conta aí pra nós. Basicamente, Mário, vamos pensar assim, eu sempre comento, né, o pessoal vem assistindo os episódios, toda a solução da GTS, ela obviamente tem os nutrientes específicos ali para aquele momento, mas ela é impulsionada, potencializada por uma GTEC ou uma BTEC, que é a nossa tecnologia de bioestimulação. Perfeito. Então a gente sempre tem a parte nutricional e a parte de bioestimulação trabalhando em sinergia para agregar no resultado. E essa linha nova de biofuncionais, eu falo que ela é como se fosse um 3 em 1. Ela vai ter a parte nutricional, a parte fisiológica de bioestimulação e também vai ter a parte de luta biológica, vamos dizer assim. Perfeito, ótimo para a parte operacional da usina, né? Exato. 3 em 1, perfeito. Exatamente, então ela consegue agregar muito essa questão dessa luta biológica que já virou uma realidade, assim, pensando no manejo de alta produtividade, né? Então, a linha biofuncional vem para agregar muito. E também agregar sustentabilidade, né? Com certeza. Sabia da importância dessa interface solo-planta, então cada vez mais tendo essas ferramentas que podem mudar e gerir, né,
Vai ser muito interessante. Perfeito, porque tudo. então aí nós temos várias opções com várias tecnologias, né? Então nós temos uma GTEC Atria, uma tecnologia Atria que ajuda à produção, ao estímulo de citocininas, das auxinas, enraizamento, aquilo que o Rafa nos comentou. Então está presente no nosso programa de aceleração fisiológica. Nós temos uma GTEC Orion, né, que está presente no nosso Crab Groove. A GTEC Orion, ela diminui a produção de radicais livres, que a cana produz esses radicais livres quando está em stress, e como eu falei dos nenéns, e a cana tem um stress violento de crescimento, nós sabemos disso, então utilizamos uma bioestimulação para dizer para ela não precisa gastar energia para te defender desse stress, então a gente corta a produção de radicais livres, que as radicais livres, como todos sabem, na nossa pele, em tudo, acelera o nosso envelhecimento, acelera também o envelhecimento da cana, evidentemente, e com a opção do Eficácia Cana nós temos mais uma oportunidade de fazer uma aplicação de uma GTEC Zeta, que tem excelentes benefícios. Quais são os principais benefícios que tu apontarias aí da Zeta, por exemplo? Maria, ela vai ter uma interação muito grande com o solo, então ela vai, não só a Zeta, mas assim, eu falo a Atria também, a própria Orion, vai ter uma bioestimulação muito focada nesse início, que nem você comentou, de estresse. Todo o combate a estresse é muito importante, mas principalmente nesse ponto, que é o início, né, do ciclo ali da cultura, a cana ela não tem muita reserva, então todo o estresse ele é muito mais acentuado nesse momento. Então a GTEC Orion, por exemplo, vai muito bem, né? Mas pensando assim, respondendo a sua pergunta, a gente consegue ter uma interação muito grande com o solo e no sistema solo-planta, solo-raiz, né? Então a gente consegue melhorar as condições daquele solo a nível de matéria orgânica, de CTC, logicamente na região da rizosfera, ali onde está sendo aplicado, né, próximo às raízes, e consegue também ter uma interação muito grande com os nutrientes que estão ali no solo. Então, por exemplo, a gente sabe que um dos principais limitantes da agricultura, assim, do ponto de vista nutricional, né, é o fósforo. Os solos brasileiros, de uma forma geral, acabam absorvendo muito fósforo. Fica preso, né? Exato, fica preso. Retido ali. Exatamente. Então a GTEC Zeta, ela consegue ter essa interação e disponibilizar, assim, vamos dizer assim, ela traz de volta aquele fósforo que a gente chama tecnicamente de fósforo lábio. A gente consegue trazer esse fósforo lábio de volta para a solução do solo e deixar ele disponível para a planta. Além da interação com outros nutrientes, como potássio, micros, que tendem a ser perdidos por lixiviação, a GTEC Zeta faz essa interação e consegue deixar isso mais disponível para a planta. De uma forma simplificada, eu falo como se fosse um efeito esponja. A esponja que a gente usa para lavar louça, né? Ela acaba, vamos dizer assim, absorve a água e no menor esforço ela libera, né? Então a GTEC Zeta faz nesse mesmo sentido. Ela consegue interagir e reter, ali, armazenar o nutriente, a água, e quando chega à raiz, com os exudados, os micro-organismos acidificando o meio ali, liberando esse nutriente, facilmente a raiz tem acesso e a planta consegue se aproveitar, né, desse nutriente. Porque não podemos esquecer, né, Rafa, que eu costumo contar algumas histórias, e uma das coisas que eu costumo dizer é a cana, à hora do almoço, ela não sai para ir almoçar no restaurante e volta. Exato. Né? Então nós temos que ter um iFood, né? O iFood, não quero fazer aqui propaganda, né? Mas temos que ter alguém que vai entregar a comida para aquela cana, porque ela não se mexe. Então, se nós não fizermos, ou ela aumentar as bocas, esticar as bocas e as mãos para ir buscar a comida, e se nós não disponibilizarmos essa comida para ela vai ter fome, e ao ter fome ela não cresce tanto, né? Então acho que realmente é interessante. E de que forma é que essas soluções vão ser realmente aplicadas no Agromaster, Rafa? Como é que a turma vai poder utilizar essas soluções? Essas soluções, a gente vai ter algumas reuniões com os participantes. A gente vai apresentar todo o nosso portfólio, todos os programas, as soluções. E com base nisso, com base nas informações que a gente também vai previamente passar para eles das áreas, eles vão conseguir bolar a melhor estratégia, vão conseguir definir o que eles mais enxergam como adequado e montar a estratégia de manejo para o ciclo todo. Mas não vamos falar mais, né? Dicas. Já falámos aqui de algumas dicas importantes, mas nós queremos manter uma competição saudável e para que todo mundo, com as mesmas ferramentas, com os mesmos instrumentos, com as mesmas dificuldades, vai realmente poder demonstrar
de que forma é que cada um consegue ultrapassar os desafios e ter boas produtividades. Com né? certeza. Então isso vai ser bacana. Ponto interessante que o Rafa mencionou. Nós vamos começar do início com o plantio. E o plantio vai ser o plantio de inverno, Mário. Exatamente, vamos começar agora pelo plantio de inverno, vai ser a primeira fase, depois teremos uma outra fase que vai ser os plantios de verão e, portanto, todo esse nosso Agromaster vai durar bastante tempo, Sim, que é para nós exato. conseguirmos acompanhar realmente 2 plantios e acompanharmos a colheita. Então vai ter muito pano para mangas, muita água vai rodar por aí até nós chegarmos a essa finalização que vai ser muito bacana, cujo grande objetivo vai ser juntar todos os técnicos das usinas do setor sucroenergético do Nordeste e fazer com que todos possam aproveitar a experiência de cada um e o setor como um todo possa crescer mais, possa ser mais competitivo, possa ser mais produtivo e todos temos a ganhar na medida em que, como viram já num dos nossos episódios, usar etanol é sustentável, Sim. dá muitos empregos e, portanto, quanto mais cana nós produzirmos para produzir etanol, para produzir uma boa cachaça, para quem gosta, o açúcar para a gente tomar na cachaça, para fazer a caipirinha, desculpem. Então, tudo isso vai ser de extrema importância. Portanto, vamos ter realmente uns momentos muito legais com essas usinas e vamos ter oportunidades de trocas fantásticas com vários encontros que vamos ter entre todos os técnicos durante o período todo do Agromaster. Sim, Vamos ver muito conhecimento, para todo muitas mundo. novas informações, né? Exatamente, vai ser Incrível. muito legal. Então, o que é que nós podemos ter de benefícios é produtividade, vigor, eficácia, enfim, uma série de vantagens que vamos conseguir apanhar muita informação para cada vez mais continuarmos com a nossa inovação, podemos descobrir necessidades novas para continuarmos sempre a evoluir. É isso, turma. Com certeza. Beleza. Turma, eu acho que foi bacana o nosso papo, falamos um pouquinho sobre o Agromaster, demos pelo menos um spoiler, claro que tem muito mais detalhes, Vem por aí. vai ser um trabalho genial, vai ser um trabalho grande, com uma equipe grande, vai ser muito bacana. Nós teremos seguramente mais episódios sobre o Agromaster. Com certeza. Aguardem pelas novidades, vai ser muito interessante e cada vez mais vamos trocar muitas ideias técnicas e de tecnologia e inovação tecnológica para todo mundo aproveitar e para utilizar e para compartilhar com todos. Bom, e assim estamos praticamente finalizando esse nosso episódio dedicado à aceleração fisiológica, dedicado ao Agromaster e como iniciámos no episódio anterior, não podemos, antes de agradecer aqui aos meus companheiros de bancada, eu gostaria muito de continuar com aquela nossa dinâmica, que foi uma dinâmica muito bacana, que é a dinâmica daquela pergunta rápida e uma resposta, uma palavra ou uma frase curta. Quem viu o último episódio, o Rafael tentou me embananar, mas não conseguiu. Se lembram, se não se lembram, vão assistir o outro episódio, que não teve chance, né? Mas faz parte, ele é jovem, né? Tem tempo, ele vai ter tempo para conseguir me embananar algum dia desse, né? Faz parte. Mas então, se estiverem de acordo, eu vou colocar aqui algumas perguntas para vocês e vocês vão responder rápido. Palavra ou frase curta. Frase curta é aceitável. E como sempre, como um bom cavalheiro, vou começar pela Bruna. Tá preparada, Bruna? Estou. Tá mesmo? Estou. Então vamos lá. Agromaster é Pioneirismo. pioneirismo. Legal, boa. Transformar o setor é Inovar com sustentabilidade, ética e muita tecnologia. foi uma frase curta, relativamente Foi. curta, Foi foi bem, boa. foi bem. Aceita, Rafa? Tá valendo. Tá valendo. Então tá valendo. Eu não sei vocês assim, se vale para eles, vale para vocês. Beleza, então. E por último, DNA GTS em uma frase. Inovação para o campo e indústria. Perfeito, dúvida. cara. Isso aí não Muito bem. tem o que falhar, né? Essa é Não. a pergunta mais simples, cara. Não sei quem preparou essa pergunta, não, mas era bem simples. Eu acho que foi a Bruna que preparou ela, É né? isso que eu ia falar. Seguramente foi ela, Não né? posso dar spoilers sobre isso. Seguramente foi ela, mas tudo bem, não tem problema. E agora o Rafa, né? Agora vai ser bravo pra ti, viu? Contando Essa eu palavras. pedi a Bruna pra preparar umas difíceis. Vai vir o troco agora. Squad é Consultoria aplicada de alta performance no campo. consultoria aplicada de alta performance no campo. Perfeito. Completa. Foi bem. Completa. Aceleração fisiológica busca
busca o melhor enraizamento. Melhor enraizamento. Perfeito. E por último, tecnologia com propósito. É buscar uma sinergia entre nutrição e bioestimulação. Entre nutrição e bioestimulação. Preparar uma sinergia. Beleza. Maravilha. Espera aí. Não. De novo. No Eles último combinam episódio- Eles combinam isso nas minhas costas, cara. Essa moçada, cara, não tem jeito. No último episódio você saiu muito bem, mas agora eu tenho uma Mas pergunta. não é garantia que saia nesse, né? É uma garantia. pergunta Vamos ver. Aí não muito vamos, importante. não vamos deixar no final agora ficar mal aqui, não. Mas vai lá, pronto, pergunta lá. Pergunta. Quem será o grande vencedor do Agromaster? Essa eu quero ver, hein? Todos. Você pode complementar. Uma frase até longa. Não era uma palavra. Todos. Eu acredito que todos, quem está nos escutando, quem está nos assistindo, todos os participantes, nós todos, as usinas participantes, os técnicos das usinas e o setor sucroenergético do Nordeste como um todo. Porque a troca de informações, de sustentabilidade, de inovação agrícola, de tudo, vai ser importante para todo mundo. Ser um vencedor é um pequeno detalhe. Então, para mim, todos nós vamos ganhar com isso. Você se saiu muito bem novamente. Fui bem. Parabéns. Estou começando a ficar apavorado porque nos próximos episódios a coisa deve começar a piar mais fino, né? Mas, turma, agradecer uma vez mais. Infelizmente o tempo não está muito gostoso o papo, mas temos que... o tempo passa muito rápido. Então, Bruna, muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Tá joia? Agradeço. Esperamos tê-la mais Com vezes. certeza. Tá, Rafa? Estarei presente. Muito obrigado também pela tua Agradeço. participação. Rafa, figurinha carimbada. O Rafa já faz parte, né? Faz parte do mobiliário aqui. Fazer parte do mobiliário. Maravilha, turma. Então, uma vez mais, vamos ter que nos despedir até o próximo episódio. Foi muito bacana esse papo de hoje. Falámos bastante sobre o que é o Agromaster. Falámos muito sobre aceleração fisiológica, tecnologia de ponta para a produção de cana-de-açúcar. E, uma vez mais, não esqueçam de compartilhar no nosso YouTube, de passar um joinha no nosso canal do YouTube, olhar nas redes sociais, nos acompanharem nas redes sociais. Agora já aprendi, também temos o TikTok. O TikTok é uma coisa mais recente, para a minha idade já. Agora o Instagram, o LinkedIn, ok, mas também estamos no TikTok e em breve estaremos em outras plataformas e, portanto, aqui vos esperamos uma vez mais para nos acompanhar nos próximos episódios que vão ver o quão benéfico vai ser para todos. Até lá, muito obrigado pela vossa audiência.